O ano era 1954, e uma pequena cidade do interior de Minas Gerais parecia carregada de um luto que não acabava nunca. O chão era poeira, as árvores eram galhos secos, o céu era um grande vazio sem nuvens. A seca não era novidade, mas, naquele ano, parecia ter se transformado numa sentença. Riachos tinham virado cicatrizes de barro duro, açudes eram crateras fundas cheias de carcaças de sapos mortos, bois magros andavam cambaleando como sombras, e o vento levantava uma poeira fina que parecia nunca mais se assentar. Naquela cidade pobre, numa casinha de tijolo cru no fim da rua de terra, vivia Maria Helena da Silva. Tinha 40 anos e um rosto que, à primeira vista, parecia duro, mas que, ao menor sinal de gentileza, amolecia numa tristeza funda. Era viúva havia poucos meses. O marido, Manuel, tinha sido levado por uma doença rápida, dessas que começam com uma febre, quando a pessoa percebe, já é tarde demais. Em uma semana, ela tinha saído de mulher do Manuel para viúva com 2 filhos. Carlos, aos 10 anos, era a sombra do pai no jeito de andar, mas com um silêncio que não combinava com a idade. Júlia, de 7, ainda tentava achar jeitos de brincar no meio de tanta falta, inventando castelos com pedrinhas de terra, desenhando com gravetos no chão. A casa onde estavam era emprestada por um parente distante. Era pequena, cheia de goteiras antigas, paredes descascando, e um cheiro azedo de umidade. Mas, para quem já tinha enterrado o marido e vendido quase tudo, era o que ainda se podia chamar de lar. Por pouco tempo. As dívidas de Manuel com o comércio local, com o proprietário da antiga terra e com o senhor Silva, um fazendeiro influente que parecia mandar mais do que o próprio prefeito, tinham caído todas nas costas dela. Um papel aqui, um bilhete ali, uma marca anotada num caderno atrás do balcão. De repente, a soma de tudo era maior do que qualquer esperança. Em poucos meses, Maria teve que vender o que restava da pequena propriedade da família, alguns móveis, um anel que tinha sido da mãe, as poucas galinhas que ainda sobravam. Foi com o resto desse dinheiro, contado moeda por moeda, que ela ouviu falar de um galpão antigo no interior do estado. Um corretor de beira de estrada falou quase como quem conta piada. Tem um galpão velho, num lugar afastado, tão abandonado que ninguém quer. Tão barato que, se você der 5 cruzeiros, 5 reais, como todo mundo já chamava por hábito, eles entregam a chave na sua mão e ainda agradecem. Nenhuma pessoa sensata acreditaria que aquilo pudesse ser solução. Mas Maria já não podia se dar ao luxo de ser só sensata. Tinha 2 filhos que olhavam para ela com fome e confiança. Sentia que não podia ficar parada aguardando a vida empurrá-los para um canto qualquer. Naquela manhã em que decidiu, o vento soprava pelo corredor estreito da casa, levantando o pó do chão de cimento mal acabado. Ela olhou para Carlos e Júlia, os rostos finos, os olhos grandes. A gente vai se mudar, disse, em voz baixa, mas firme. Não sei ainda se é bom ou ruim. Mas é o que a gente tem. Os 2 assentiram como quem entende pouco, mas confia. Ela juntou o pouco que tinham, umas roupas, alguns utensílios, um cobertor puído, uma foto amarelada de casamento. Foi ao centro da cidade andando, com o sol ainda subindo. No caminho, o cenário era sempre o mesmo, homens sentados na calçada como se estivessem descansando de algo que nunca tinham começado, mulheres varrendo o terreiro com vassouras de galho, crianças descalças brigando por um pedaço de fruta. No centro, parou numa pequena loja de ferramentas. Comprou uma mala de madeira barata, uma panela resistente, uma cesta de cozinha. Tudo muito simples, mas, para quem estava indo recomeçar num lugar desconhecido, pareciam armas para uma guerra diária. Enquanto esperava na fila para pagar, sentiu algo que não soube nomear, um peso na nuca, como se alguém a observasse. Virou o rosto discretamente e viu, na calçada do outro lado da rua, uma sombra projetada no chão. Era o recorte de alguém de chapéu, parado, olhando em direção à loja. Mas, quando saiu com o embrulho nas mãos, não tinha ninguém ali. Nem chapéu, nem figura. Só a sombra da própria marquise. Teve vontade de dizer para si mesma que era impressão, cansaço, sol na cabeça. Mas aquela sensação não foi embora. Do centro,
Caminhou até o terminal de ônibus, uma construção simples com bancos de madeira, um guichê pequeno, um ventilador de teto que girava tão devagar que parecia mais enfeite do que utilidade. Comprou uma passagem para o interior, para a região onde ficava o galpão que tinha sido anunciado. Não sabia direito o nome do vilarejo, sabia mais ou menos o sentido, o ponto onde descer. Sentou-se num banco. Os filhos ficaram um de cada lado, encostando a cabeça no ombro dela. O barulho das conversas, do motor de ônibus ligado, dos vendedores ambulantes oferecendo doce, refresco, jornal velho, tudo parecia distante, como se estivesse atrás de uma parede de vidro. Foi então que sentiu uma mão pousar de leve em seu ombro. Virou-se. Diante dela, havia um homem alto, magro, pele queimada de sol, olhos profundos. Tinha um bigode bem aparado e um chapéu de palha gasto. As roupas eram simples demais para um fazendeiro, arrumadas demais para um peão qualquer. A senhora é Maria Helena da Silva? Perguntou ele, com uma voz calma, mas que tinha algo de duro lá dentro. Sou, sim, respondeu, desconfiada. O senhor é quem? João, disse ele. Amigo de gente que conhece o senhor Silva. Vim te procurar. Ao ouvir aquele nome, o estômago dela se contraiu. Senhor Silva. Fazendeiro, credor, rosto severo na memória. O tipo de homem que nunca perde. O que é que ele quer comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. João não desviou o olhar. Ele sabe que a senhora tá indo embora, começou. E pediu que eu viesse dizer que não dá para sair assim, sem resolver as coisas. Ele quer falar pessoalmente. Disse que é sobre uma dívida. Mas que não é de dinheiro. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. Dívida que não era de dinheiro nunca era coisa simples. Ondas de pensamentos passaram rápido. Será que ele ia tomar algum dos filhos como empregado? Será que ia exigir algum tipo de trabalho que ela não tinha como recusar? Eu não tenho nada para dar, ela murmurou. Nem terra, nem gado, nem nada. O senhor Silva sabe, respondeu João. Por isso mesmo quer falar. Disse que não vai pesar a mão em quem já está carregado demais. Foi o que ele falou. Mas o jeito que ele fala, João fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. É melhor você ir. Com ou sem galpão, essa conversa ia te encontrar um dia. Melhor que encontre logo. Ela olhou para os filhos. Carlos apertava o braço dela. Júlia a encarava com um medo que ela não tinha visto tão claro antes. E se eu disser não? Arriscou Maria. João respirou fundo. Então ele manda alguém que não vem conversar. Vem buscar. O silêncio que se seguiu dizia tudo. O ônibus que a levaria para o interior encostou, fez barulho alto de freio, abriu as portas. João fez um gesto em direção a ele. Eu vou junto até uma parte do caminho, disse. De lá a gente pega uma estrada menor, até a fazenda. Ela sabia que não tinha escolha. Pegou a mala, segurou os filhos pelas mãos e subiu. As rodas começaram a girar, a cidade foi ficando para trás, e a paisagem seca foi tomando conta do mundo. Dentro do ônibus, os bancos eram duros, as janelas riscadas de poeira, o ar quente demais. Maria se sentou, Carlos e Júlia encostados nela. João ficou no banco de trás, silencioso. Outras pessoas conversavam sobre coisas banais, preço do arroz, notícias de um parente doente, boatos sobre chuva que não vinha. Em determinado ponto da estrada, quando a paisagem já era só serras distantes, pedras, uns poucos arbustos teimosos, o ônibus parou num ponto praticamente vazio, um pequeno descampado com um barraco de madeira ao lado da estrada. É aqui, disse João, levantando-se. Maria olhou pela janela. Ali não parecia estação, nem cidade, nem lugar de ninguém. Apenas uma placa meio torta indicando o nome de um vilarejo distante, que não aparecia em mapa algum que ela conhecesse. Desceram. O motorista fechou a porta e seguiu viagem, levantando uma nuvem de poeira que engoliu por um instante os três. Quando a poeira assentou,
Maria viu a figura de um homem encostado em uma cerca de arame, não muito longe dali. Era velho, de barba grisalha, chapéu enterrado na cabeça, olhar vivo demais para alguém tão marcado pelo tempo. As roupas eram gastas, mas limpas. Tinha nas mãos um pedaço de madeira, como se tivesse interrompido um trabalho. Chegaram, disse ele, antes que alguém o apresentasse. Achei que você ia desistir, Maria Helena. Ela estranhou. O senhor me conhece? Conheço o tipo de pessoa que a casa chama, respondeu ele. Já vi esse olhar muitas vezes. Gente que tá com medo demais, e ainda assim vem. Esse é o guardião de lá, explicou João, em voz baixa. O povo chama de sábio marginal. Vive entre a fazenda e o resto do mundo. Não é daqui, não é de lá. É de dentro da história. O velho sorriu de leve, como se tivesse ouvido. Vamos, disse. O senhor Silva quer falar com você. Mas antes de chegar na sala dele, você precisa conhecer outra sala. Uma velha casa que engole quem entra sem cuidado. Foram caminhando por uma trilha de terra batida. As crianças iam agarradas na saia de Maria. O vento, por estranho que parecesse, ficou mais frio naquele trecho, apesar do sol alto. A vegetação ficou mais fechada, uma mistura de mato seco e árvores tortas, raízes aparentes. Depois de meia hora de caminhada, o velho apontou para diante. Ali, à frente, entre as árvores, surgiu uma construção que parecia fora do lugar. Não era o galpão de que tinham falado. Era maior, mais antiga, mais carregada. As paredes de tijolo cru e madeira escura estavam cobertas de cipós grossos, que desciam como veias petrificadas. As janelas, estreitas e altas, pareciam olhos fundos de alguém doente. A porta principal, grande, pesada, tinha um desenho no batente que lembrava dentes. Essa é a casa da escuridão, disse o velho. Já teve outro nome. Já teve muita gente mandando aqui. Hoje, quem manda é o que ficou. Maria sentiu um nó no estômago. A gente não veio pelo galpão? Perguntou, confusa. Que história é essa de casa? O galpão é mais adiante, explicou João. Mas nada aqui se entende se você não entender primeiro esse lugar. E o senhor Silva sabe disso. Ele precisa que você veja o que esconde essa terra antes de negociar seja lá o que for. O velho estendeu a mão para Maria. Na palma, havia um rosário simples, de madeira escurecida pelo uso, com uma cruz pequena, lisa. Leva, disse. Não como amuleto. Mas como lembrança. Se o medo apertar demais, aperta isso aqui de volta. Ela pegou. E lembre-se, acrescentou ele, encarando-a a fundo. Nem tudo que parece mal é mal de verdade. Às vezes o medo guarda a salvação. A frase entrou no peito dela e ficou lá, plantada. Entraram. O interior da casa tinha um cheiro denso. Poeira antiga, madeira úmida, ferrugem, e algo metálico difícil de definir. O chão de tábuas rangia sob o peso de cada passo. As paredes tinham marcas que não eram apenas rachaduras, riscos, símbolos, desenhos improvisados com carvão ou faca. Os móveis, cobertos de poeira, pareciam estar à espera de alguém que nunca voltará. Uma poltrona com o tecido puído, uma mesa com um copo ainda no lugar, um armário entreaberto. Tudo tinha uma espécie de familiaridade assustadora, como se fosse uma reconstrução imperfeita de algo que já existiu. Carlos encarou um corredor escuro. Mãe, murmurou. Tá ouvindo? Maria ia dizer que não, mas então ouviu. Um arrastar lento, como passos descalços. Um sussurro que não se deixava entender. Uma risada curtíssima, que podia ser de criança. Ela respirou fundo. Talvez fossem ratos, o vento, eco das próprias lembranças. Talvez não. Nas primeiras noites ali, já instalados num quarto lateral que o velho arrumou às pressas, o que era estranho virou rotina. Passos arrastados no corredor quando todos já estavam deitados. Portas que se moviam sem vento suficiente.
Pesadelos repetidos, em que Maria via pessoas ajoelhadas no chão da sala, com mãos amarradas, olhos cobertos, enquanto uma voz masculina mandava que abaixassem mais a cabeça. Frases começaram a se repetir dentro da casa, como se fossem ecos de coisas antigas. Tem gente embaixo da gente. O homem do chapéu tá olhando. A velha falou que você chegou. Às vezes, Maria acordava súbita, com a sensação de que tinham chamado seu nome bem ao lado da cama. Outras, via Júlia dormir com o rosto virado para um canto vazio do quarto, como se estivesse sendo observada por alguém que só ela enxergava. De manhã, porém, a vida exigia coisas concretas: buscar água num poço distante, cozinhar o pouco que tinham, arrumar alguma tarefa nos arredores da fazenda para ganhar trocados. Com o tempo, ficou claro que o galpão de R$ 5 era parte de um jogo maior. O Sr. Silva apareceu numa tarde, descendo da varanda da casa principal da fazenda com um passo que denunciava hábito de mandar. Era um homem de meia idade, barriga proeminente, rosto largo, olhos pequenos e desconfiados. Tinha o tipo de presença que enchia o espaço sem precisar levantar a voz. Recebeu Maria num escritório com paredes cheias de quadros antigos. A senhora é corajosa, disse, olhando de cima a baixo. Não é qualquer uma que aceita se meter nesses lados por tão pouco. Não foi coragem, não, senhor, respondeu ela, sem abaixar a cabeça. Foi falta de opção. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O galpão é seu, se pagar o que combinou, disse. Mas nada neste chão é só um galpão. A senhora tá pisando em terra com história. Terra que já deu muito dinheiro. Terra que muita gente acha amaldiçoada. Terra que eu tô tentando fazer produzir de novo. E eu tenho o que com isso? Perguntou Maria. Ele a encarou com atenção nova. Gente como você, sem medo de assombração, é útil, respondeu. Quem tem medo demais corre e fala demais. Quem tem medo de menos morre de graça. Você tá na medida certa. A casa te aceitou. Isso significa que talvez aceite mais coisa. A casa não me aceitou, não, retrucou ela, num impulso. Eu é que ainda não fui embora. Ele deixou passar. Você me deve, continuou. Pela terra antiga, pelas contas do seu marido, por ter vindo pra cá usando o nome de gente que eu conheço. Não tô falando de dinheiro. Tô falando de equilíbrio. Maria manteve o olhar. O que é que o senhor quer? Ele fez uma pausa longa, como se provasse as palavras antes de dizer. Quero que me ajude a achar o que enterraram naquela casa, disse, enfim. Porque ali tem coisa que vale mais do que qualquer seca. E só entra e sai de lá viva gente que a casa deixa. Até agora, é só você. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Uma parte dela sentia repulsa. Outra parte entendia o perigo de dizer não para um homem como aquele. Mais tarde, no pátio lateral da casa maldita, o velho guardião esperava sentado num caixote, como se já soubesse de tudo. Ele falou em tesouro, não falou? Perguntou, sem rodeios. Falou em coisa enterrada que vale mais que ouro, respondeu Maria. E que eu é que tenho que achar? O velho balançou a cabeça. Sempre o mesmo enredo, resmungou. O lugar sangra, a gente não cuida das feridas, depois quer arrancar o lucro da cicatriz. Ele fez sinal para que ela o seguisse. Levaram-na até uma porta lateral quase invisível, coberta de cipós finos. Atrás dela, uma escada de pedra descendo. O ar ali já era diferente antes mesmo de entrar, mais frio, mais denso. Daqui para baixo, muita gente desceu por vontade dos outros, disse o velho. Você vai descer por vontade própria. Isso muda tudo. Maria segurou o rosário com força. E se eu não voltar? Se entrar querendo enriquecer, não volta, respondeu ele. Se entrar querendo entender, tem chance. Ela pensou nos filhos, na fome, na dívida, no rosto do Sr. Silva, na frase do guardião: nem tudo que parece mal é mal de verdade. Às vezes o medo guarda a salvação. Eu vou, disse.
Mas não para dar nada para ele. Vou porque eu preciso saber que chão é esse que eu tô pisando. Desceu. Cada degrau era úmido, estreito, escorregadio. As paredes, escavadas à mão, exibiam marcas de ferramenta, arranhões, sulcos. O cheiro de mofo e terra velha era cortado por um outro mais forte, metálico. O silêncio ali não era natural, parecia um silêncio construído em cima de gritos que não podiam mais ser ouvidos. Ao atingir o fundo da escada, viu o salão principal. Era uma espécie de caverna alargada, sustentada por vigas de madeira grossa, algumas já apodrecidas. Em pilhas, espalhados por um canto, havia restos de ossos humanos, crânios, tíbias, costelas. Em outro ponto, ferramentas enferrujadas, pás, picaretas, correntes. No meio, sentado numa cadeira, com as mãos sobre um cajado, estava um velho que não era o guardião que a trouxera. Era outro. Tinha a pele escura, os olhos brilhantes, os cabelos muito brancos colados ao couro cabeludo, como se o tempo tivesse esquecido de levar parte dele. Ele a encarou como quem analisa algo que já esperava ver um dia. Demorou, disse, por fim. Mas chegou na hora certa. O senhor é quem? Perguntou Maria, baixando um pouco a voz sem perceber. Sou o que sobrou de quem mandava aqui embaixo, respondeu ele. Já fui peão, já fui capataz, já fui covarde. Agora sou memória. E, enquanto tiver memória, vai ter alguém aqui para contar o que fizeram com esse chão. Ele apontou para os ossos. Isso aí não é tesouro, não. Isso aí é preço. Preço do ouro que saiu daqui. Preço da riqueza de gente que morreu em cama macia, deixando maldição pros netos. Maria engoliu seco. Os coronéis de antes mandavam descer gente acorrentada para cavar, continuou ele. Muita gente. Negro, índio, branco pobre. Morria um, mandava outro. Quem reclamava, desaparecia. Quem denunciava, era enterrado junto. O sangue que escorreu por essa pedra é mais do que a água que corre no rio em ano de chuva. Ele se levantou devagar, caminhou até ficar bem diante dela. A casa em cima é só o rosto. O corpo tá aqui embaixo. A doença também. Ela sentiu um arrepio percorrendo a coluna. E o senhor ainda tá aqui por quê? Perguntou, sem conseguir evitar. Porque ninguém enterrou direito o que tinha que ser enterrado, respondeu. E porque a justiça daqui é lenta, mas não é cega. Ela enxerga quem entra. Vê a intenção. E escolhe quem sai. Ele se inclinou um pouco mais, como se falasse um segredo. Eles te deixaram viver porque sentiram amor e desespero, não ambição. Eles. Os ossos. Os que morreram. Os que foram calados. Os que sussurravam frases na casa à noite. E o que querem de mim? Perguntou Maria, com a voz embargada. Que você não repita a história, respondeu. Que não deixe esse chão servir de palco para mais covardia. Que, se for cavar, cave para enterrar direito o que sobrou. E não para arrancar o que ainda pode sobrar. O velho guardião, o primeiro, observava tudo em silêncio, encostado numa viga. Em determinado momento, colocou a mão no ombro dela. O senhor Silva acha que o tesouro é ouro, documento, baú cheio de moeda, disse. E vai tentar te usar para isso. Mas o tesouro é outra coisa. E se eu disser não para ele? Perguntou Maria. Ele não vai deixar. Ele pode até tentar mandar e desmandar nessa terra viva, respondeu o ancião do subterrâneo. Mas aqui embaixo, a última palavra não é dele. Os dias seguintes foram uma corda bamba. De um lado, o senhor Silva pressionando, cobrando informações, perguntando o que ela tinha visto lá embaixo, prometendo vantagens caso ela colaborasse. Do outro lado, o peso da dívida moral com os mortos, a responsabilidade pelos filhos, a consciência de que qualquer passo em falso podia ser fatal. As assombrações na casa intensificaram-se. Certa noite, Carlos acordou gritando, dizendo que tinha visto um homem de chapéu parado no pé da cama, apenas olhando, sem rosto definido.
Noutra, Júlia chorou no sono, murmurando: tem gente embaixo da gente, tem gente embaixo da gente. Maria passou a dormir com o rosário na mão, as contas marcando sulcos na pele. Em seus sonhos, via um menino algemado num canto da casa grande, com olhos enormes e cheios de tristeza, dizendo em voz baixa: eles não me enterraram direito. Aos poucos, as histórias do guardião começaram a montar um quadro completo. Entendeu que o Sr. Silva era herdeiro, de sangue ou de função, dos coronéis antigos. Que aquelas terras, mesmo em seca, valiam muito mais do que pareciam. Que havia documentos escondidos, registros de grilagem, mapas de veios de minério, tudo guardado em algum lugar da casa ou do subterrâneo. Mas também entendeu que a maldição não era uma superstição vazia. Era o resultado de anos de injustiça acumulada, de mortos sem reconhecimento, de sofrimento sepultado sem nome. E que toda vez que alguém tentava transformar aquilo em ganho, a terra respondia. Um dia, no terreiro da fazenda, ouviu um grupo de homens comentando em voz baixa. Dizem que, quando o bisavô do coronel tentou tirar baú dali de dentro, 3 dos homens dele sumiram. Nunca acharam um corpo. A casa só fechou as portas e pronto. E ele? Ficou cego de um olho poucos meses depois. De um dia pro outro. O Sr. Silva, no entanto, achava-se mais esperto do que os antepassados. Começou a planejar uma ação mais agressiva. Mandou jagunços rondarem a área da casa. Disse, em voz alta, que, se não achasse tesouro, pelo menos queimaria o que tivesse de ser queimado e plantaria outra coisa por cima. Maldição não existe, ele dizia, rindo. O que existe é gente com medo. E medo alimenta a história. O velho guardião ouviu e ficou sério. Quando o homem acha que manda mais que a terra lembra quem manda, murmurou, mais para Maria do que para o mundo. A noite do acerto veio sem aviso. Maria acordou com um cheiro forte de fumaça. Levantou num pulo. O clarão que entrava pelas frestas da casa não era de lua nem de lampião. Era fogo. Muito fogo. Carlos tossia. Júlia chorava, com os olhos ardendo. Fica perto de mim. Ordenou Maria, tentando manter a voz firme. Correu até a porta dos fundos. Ao abri-la, viu o paiol nos fundos, antiga construção onde guardavam ferramentas e restos de colheita, em chamas. O fogo lambia as paredes, subia para o telhado, pulava faíscas para perto da casa. Lá adiante, na escuridão cortada pela luz do incêndio, conseguia ver sombras de homens correndo, gritando ordens, alguns rindo. Jagunços. Um acidente. Alguém berrou, como se ensaiasse uma desculpa. A seca faz isso. Mas o olhar de Maria, mesmo de longe, capturou outra coisa, a silhueta parada de um homem grande, perto de um cavalo. Era o Sr. Silva, observando. Antes que ela conseguisse organizar um plano, o velho guardião apareceu no corredor, suado, mas firme. Agora. Disse ele. Vem comigo. Ele puxou uma esteira encostada à parede, revelando uma abertura estreita, quase rente ao chão. Atrás, uma escada íngreme, descendo de novo para o subterrâneo. Mas e as coisas? Maria começou. Coisa nenhuma, interrompeu ele. Filho no braço, fé na mão, e desce. O resto você arruma depois. Se ficar para contar, já é lucro. Ela não discutiu. Apertou o rosário na mão direita, segurou Júlia no colo, pegou Carlos pelo braço. Desceram correndo, tropeçando, quase caindo, enquanto a fumaça começava a invadir o andar de cima. Lá em cima, os jagunços entraram na casa gritando, chutando portas, quebrando cadeiras. Alguns, instruídos a achar coisas de valor, começaram a revirar móveis, abrir armários, puxar tábuas do chão. Um deles encontrou, atrás de um falso painel, a entrada do mesmo túnel por onde Maria havia descido. Aqui! Gritou. Tem buraco. Deve ser aí que estão se escondendo. Desceram em grupo, lamparinas na mão, armas pendendo dos ombros.
O calor do incêndio ficava para trás, substituído por um frio úmido à medida que a escada avançava. O barulho de risadas nervosas ecoava pelas paredes. Quando chegaram à metade do caminho, todas as chamas apagaram ao mesmo tempo. Não foi uma corrente de vento normal. Foi como se o ar tivesse sido sugarado, engolido por algo invisível, arrancando o fogo das lamparinas. Acende de novo, homem. Rugiu um deles. Os fósforos riscavam, acendiam, e se apagavam em seguida, como se a escuridão tivesse ganhado fome. A respiração de cada um passou a ser o único som. Então vieram os sussurros. Primeiro longe, depois perto, depois aqui, bem ao lado do ouvido. Palavras em línguas que eles não conheciam. Choros abafados. Risos de crianças. Frases soltas. Tem gente embaixo da gente. O homem do chapéu tá olhando. A velha falou que vocês chegaram. Um dos jagunços tentou subir correndo. Sentiu, porém, algo segurar seu tornozelo. Não era mão de gente viva. Era algum peso frio, duro, puxando-o de volta. Ele gritou. Outro, no escuro total, começou a sentir respirações diferentes da sua, muito perto. Pareciam se aproximar, sentir seu pescoço, farejar sua culpa. O chão tremeu de leve. Não como um terremoto, mas como o movimento de algo antigo lá embaixo, se mexendo após muito tempo. Na caverna mais baixa, onde Maria e os filhos estavam junto ao velho e ao ancião, as tochas se mantiveram acesas. O guardião olhava para o teto como quem ouve conversa no andar de cima. Eles estão cobrando a dívida deles, murmurou. Não é mais com a gente. Maria abraçou os filhos. Júlia chorava baixo. Carlos, embora tremesse, mantinha os olhos muito abertos, encarando tudo. Lá em cima, na superfície, o fogo se espalhava, mas também começava a ceder, como se tivesse incendiado apenas o que precisava. A casa grande ardia parcialmente, o paiol já tinha virado só brasa. O senhor Silva, que assistia de longe, montado no cavalo, começou a sentir algo estranho. Uma dormência discreta na mão esquerda. Depois, um peso no ombro. Em seguida, a língua ficando grossa, a visão embaçando na metade de um dos olhos. Tentou dar ordem, mas a frase saiu enrolada. Os que estavam por perto notaram. Tá passando mal, coronel? Alguém perguntou, aflito. Ele tentou dizer que não, que era só cansaço. Mas, quando puxou as rédeas para virar o cavalo, o braço não respondeu. Desabou parcialmente para o lado, segurando-se a sela com dificuldade. Era como se o corpo estivesse recebendo, de uma vez, toda a pressão que ele jogou em cima de outros durante anos. Na cidade, mais tarde, médicos dariam nomes: AVC, problema circulatório, crise hipertensiva. O povo, no entanto, resumiria diferente. A terra cobrou. Passaram-se dias até que a poeira baixasse por completo. Do grupo de jagunços que tinha descido no túnel, nem todos voltaram. Os que conseguiram subir saíram de lá pálidos, transtornados, alguns sem conseguir falar por semanas. Um deles, que ousou dizer em voz alta que tinha ouvido criança chorando no ouvido, decidiu ir embora daquelas bandas no dia seguinte, levando a família junto. A versão oficial foi outra. Parte do paiol queimou, umas coisas foram perdidas, mas ninguém importante morreu, diziam. Ninguém importante para quem? Para a terra, cada osso ali embaixo tinha a mesma importância. Maria, os filhos e o velho guardião passaram a viver no anexo mais afastado, nas bordas da antiga fazenda, junto a outras famílias pequenas que começaram a se aproximar. O senhor Silva, agora meio paralisado, com a fala arrastada, não tinha mais a mesma força para mandar. Quem passou a tomar decisões no dia a dia foi um sobrinho, mais cauteloso, menos arrogante, embora igualmente interessado em manter algum poder. Mas algo tinha mudado. A casa da escuridão não foi reconstruída. Queimou uma parte, outra ficou de pé, com as paredes chamuscadas, o telhado aberto em alguns pontos. Decidiram não mexer mais. Nem para demolir, nem para restaurar.
deixa do jeito que tá, sugeriu o velho. Assim todo mundo lembra e pensa duas vezes. O subterrâneo continuou existindo, mas mudou de função. Os ossos foram recolhidos com cuidado, colocados em caixas rústicas, levados para um pedaço de terreno escolhido a dedo, não muito longe dali. Fizeram pequenas cerimônias simples. O padre local veio uma vez abençoar. Num outro dia, rezaram em roda sem sacerdote, só com palavras espontâneas, pedindo perdão coletivo pelo que tinha sido feito. Não dá para saber o nome de cada um, disse o guardião. Mas dá para dizer que, daqui em diante, ninguém mais vai usar esse sofrimento como moeda. Mais tarde, naquele mesmo subterrâneo, começaram a guardar outras coisas, sementes bem protegidas, água em potes grandes, ferramentas importantes durante a seca, mantimentos para tempos de aperto. O lugar de dor virou, aos poucos, depósito de sobrevivência. Em cima da terra, o trabalho de reconstrução começou pequeno. Primeiro, abriram juntos um poço mais próximo, aproveitando o conhecimento de veios que o ancião guardava na cabeça. Aqui sempre teve um fio de água, dizia, apontando para um ponto específico. Os coronéis de antes não cavaram porque achavam que dava mais trabalho do que buscar no rio. A gente cava. A gente não tem medo de trabalhar. Foram dias inteiros de pá e enxada, calos arrebentados, ombros doendo. Até que, numa manhã, a lâmina da ferramenta bateu num barro mais úmido, e logo depois, num jorro pequeno, mas constante, de água limpa. Gritaram, riram, choraram. Não era um rio. Mas era mais do que nada. Depois, ergueram, quase em frente às ruínas da casa, uma construção simples com paredes caiadas e janelas largas. Vai ser escola, afirmou Maria, sem titubear. Se esse chão já serviu para enterrar gente viva, agora vai servir para levantar cabeça de menino. Os primeiros dias de aula foram improvisados. Maria ensinava o que sabia, ler o básico, contar, escrever o próprio nome. Alguns jovens que tinham estudado um pouco mais em cidades vizinhas passaram a vir, dar aula de geografia, de história, de ciências. Crianças que antes passavam o dia soltando pipa com o estômago vazio começaram a dividir o tempo entre trabalho e estudo. Mais adiante, formaram uma pequena cooperativa. Cada família que tinha um pedaço de terra, uma roça, um pouco de gado, passou a reunir a produção, milho, feijão, leite, artesanato. Vendiam em conjunto na cidade, evitavam atravessador. O que lucravam, dividiam com regras claras. Carlos, que crescera vendo a mãe negociar e resistir, mostrou habilidade com números. Passou a cuidar das contas, a ensinar outros a registrar tudo num caderno. Mais tarde, estudaria mais, tornaria-se um tipo de contador da comunidade. Júlia se interessou desde cedo por gente. Ajudava as crianças menores, cuidava de idosos, se encantava com tudo que tinha a ver com cura. Anos depois, viraria espécie de enfermeira local, e, mais tarde, faria curso em cidade maior para se tornar técnica de enfermagem. Aos poucos, o que tinha sido só desgraça começou a virar exemplo. O velho guardião ficou cada vez mais fraco, mas manteve a lucidez. Num fim de tarde, chamou Maria para perto da cadeira onde agora passava a maior parte do tempo. Eu fui parte do problema, confessou. Toquei gente para baixo, fechei a boca para muita coisa. Só mais tarde entendi o tamanho do buraco que ajudamos a cavar. Ela o ouviu sem julgar. Se o senhor tivesse ficado calado até o fim, era pior, respondeu. O senhor abriu porta que ninguém sabia que existia. Mostrou o que estava escondido. Ele sorriu. O mérito não é meu, corrigiu. É de quem não desmaiou quando viu. Te vi descer com medo e voltar com mais medo ainda. Achei que você ia correr e nunca mais olhar para trás. Mas ficou. E porque você ficou, tudo isso aqui existe. Poucos meses depois, ele morreu dormindo, tranquilo. Foi enterrado perto do terreno onde tinham colocado as caixas de ossos antigos. Na pedra simples que marcaram sua cova, alguém escreveu: Guardião tardio, mas necessário. Os anos seguiram seu curso. A seca vinha e ia, como sempre.
Mas, agora, havia cisternas, o poço, a experiência de armazenamento. A fome ainda rondava, mas não reinava sozinha. O Sr. Silva continuou vivo por algum tempo, mas nunca mais andou ou discursou como antes. Ficou preso a uma cadeira, meio corpo paralisado. Viu, de longe, a terra que um dia tinha achado que lhe pertencia se transformar em outra coisa. Viu o respeito das pessoas se deslocar, menos para sua varanda, mais para a praça diante da escola e da cooperativa. Morreu sem ter conseguido arrancar do subterrâneo o ouro que tanto desejava. O tesouro acabou sendo outro. 2, 3, 4 décadas depois, a antiga fazenda era quase irreconhecível. No lugar em que a casa da escuridão se erguia como um monstro, restavam paredes consolidadas, tomadas por trepadeiras floridas. As janelas-olhos ficaram como buracos escuros, lembranças de um tempo em que vigiar significava dominar. Hoje, serviam como moldura para as brincadeiras de crianças que se escondiam e apareciam, rindo. Uma placa discreta, fincada num canto, explicava, em poucas palavras, o que aquele lugar tinha sido. Não escondia a violência, não dourava a história. Ao lado, a escola agora era maior, com 3 salas, biblioteca pequena, quadra de terra batida. Gente de vilarejos vizinhos trazia filhos para estudar ali. Mais adiante, a cooperativa se transformará num prédio simples, mas organizado. Sacas de grãos, prateleiras com produtos, caixas de ferramentas bem cuidadas. Carlos, já adulto, tornou-se professor e também orientador da cooperativa. Júlia, formada na área da saúde, organizava mutirões de atendimento. Outros filhos e netos de Maria seguiram caminhos diferentes. Um virou engenheiro e ajudou a projetar melhorias no saneamento, outro se formou em direito e passou a orientar juridicamente pequenos produtores, garantindo que suas terras fossem registradas e protegidas contra novas tentativas de grilagem. Um terceiro, influenciado por tudo que viu e ouviu, acabou juiz em uma comarca próxima, conhecido por não tolerar abuso de poder sobre gente simples. Maria envelheceu naquele cenário transformado. Seu rosto ganhou mais rugas, seus cabelos ficaram completamente brancos, mas os olhos mantiveram aquela mistura de dureza e doçura. Sentava-se muitas tardes debaixo de uma árvore que eles tinham plantado juntos anos antes, uma sombra generosa que não existia na época em que tudo era só sol e poeira. Os netos costumavam cercá-la, pedindo a mesma história que já tinham ouvido tantas vezes. Vó, conta de novo da casa de portas-boca e janelas-olhos, insistiam. Ela contava. Falava da cidade pobre, da morte de Manuel, do bilhete de R$ 5, do ônibus, do homem João, do guardião, da casa da escuridão, dos passos na madrugada, do subterrâneo cheio de ossos, do ancião que olhava através dela, da frase que nunca esqueceu. Eles te deixaram viver porque sentiram amor e desespero, não ambição. Falava do fogo, dos jagunços, do túnel, da paralisia de Sr. Silva. Falava da reconstrução lenta, da escola, do poço, dos enterros tardios, do guardião pedindo perdão sem pedir perdão. Quando terminava, os netos ficavam em silêncio por alguns segundos. Um deles, certa vez, ergueu os olhos para ela e perguntou: Vó, você não teve medo de ficar aqui? Tanta coisa estranha, tanta injustiça. Ela sorriu, um sorriso cansado e pleno ao mesmo tempo. Medo eu tive o tempo todo, respondeu. Medo de espírito, medo de homem armado, medo de ver vocês passando fome. Medo até de mim mesma, de tomar a decisão errada. Mas teve uma hora que eu entendi uma coisa: fugir só muda o lugar do medo. Não muda o medo. Passou a mão devagar pelas contas do rosário, ainda com ela depois de tantos anos. A terra que todo mundo temia guardava as maiores bênçãos, disse, repetindo a frase que já tinha virado quase um lema da família. Só que para achar, não tinha outro jeito, era preciso cavar além do medo. Os netos se entreolharam, tentando guardar aquelas palavras do jeito certo. Ao longe, o vento passou por entre as ruínas da casa antiga. Levantou um pouco de poeira, brincou com as folhas da árvore, entrou pelas janelas olhos vazias. Quem tinha ouvido atento poderia jurar que, misturado ao assobio, havia algo como um suspiro satisfeito.
Os mortos, enfim, descansavam. A justiça não apagou o passado. Mas, em cima dele, uma nova história tinha sido escrita. E, naquele pedaço de Minas Gerais que um dia jazia sob o peso da pobreza e da maldição, agora havia uma comunidade que sabia, na pele e na memória, que quando a gente decide não vender a alma em troca de ouro, quando a gente escolhe cavar para enterrar, e não para explorar, quando a gente enfrenta o medo em vez de deixar ele mandar. A terra que um dia foi só dor pode se tornar, com o tempo, um lugar de vida, de justiça e de futuro. E a jornada de Maria Helena, a viúva que só queria um teto de R$ 5 e encontrou um abismo inteiro embaixo dos pés, virou, na boca dos netos, uma história que durava uma vida inteira.